Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Instituto Livre, nesse programa de educação para jovens adultos. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de artes de vocês, ok? Dando continuidade aos nossos estudos, nós já vimos aqui uma breve introdução a algumas linguagens artísticas. Primeiramente foi o teatro, em seguida nós demos uma breve incursão pelo universo da música, fizemos também algumas reflexões sobre as artes visuais e agora entramos agora na linguagem da dança. Vamos agora para o nosso tema 2 da unidade 4, que se chama aqui Dança e Cultura Popular, cujo tema que vamos analisar hoje é Danças Populares Brasileiras, Tradição e Cultura, certo? Antes de iniciar nossa discussão, vamos fazer uma reflexão sobre algumas palavras que são importantes para a gente discutir cultura e discutir cultura brasileira, ok? Vamos aqui para a primeira ideia, que é a ideia de popular. O nosso tema tem como característica a ideia de dança popular. Ora, a palavra popular, como está colocado aqui, ela é um adjetivo. Ela qualifica e diferencia essa dança de outras danças. Nós vimos na aula passada, na unidade 1, que existiam outros tipos de dança, dança religiosa, dança contemporânea, dança moderna, e aqui não, ele já faz aqui danças populares brasileiras. Então a palavra popular aqui, ela é importantíssima para distinguir de que tipo de dança nós estamos falando. É uma dança popular. Mas o que significa algo popular? É algo famoso? Pode ser. Mas quando falamos de estudos de cultura, certo? Seguindo ali algumas linhas de raciocínio, não é? O popular significa o quê? Aquilo que pertence ou provém de um povo, certo? É aquilo que pertence a um povo ou provém dele, ok? Então, quando eu digo que algo é popular, eu digo que isso pertence ou provém daquele povo, de um determinado povo. Então, vamos pensar nas coisas que são populares do Brasil, não é? A feijoada. A feijoada é um prato que provém dos brasileiros e também pertence aos brasileiros, ao cotidiano deles. Todos nós, alguns podem gostar mais, outros podem gostar menos, mas todos nós, mais ou menos, gostamos de feijoada. Ou seja, isso é um exemplo de algo popular no Brasil, ok? Então, vamos lá. Então, se popular é o que pertence a um povo, provém de um povo, então, o que é uma cultura popular? Não é? A cultura popular é o conjunto de costumes e de objetos. Como assim objetos, professor? Vamos pensar, por exemplo, nas redes de balanço que são muito comuns aqui no Ceará, ok? Então, quando temos aqui no Ceará, nós temos toda a casa, pelo menos, tem algum cômodo, normalmente a sala de estar, ou o quarto de dormir, ou uma varanda. Em algum cômodo nós vamos ter armadores e redes armadas, para alguém se deitar, sentar-se, conversar na sala. É muito comum a gente receber pessoas em casas com a rede armada, não é? Isso é um sinal de afetividade, proximidade, de intimidade. Quando nós recebemos uma pessoa numa situação mais formal, nós tendemos a desarmar a rede. Então perceba que a rede em si, por si mesma, não é apenas um objeto de conforto, um objeto para dormir. Ela tem uma série de valores e de interações com esse objeto que são próprios da nossa cultura. Então, quando falamos de conjunto de costumes e de objetos, é justamente mostrar essa relação de interação com esses objetos e de como que se criam essas relações com outras pessoas. Então, a rede é um exemplo, colocar as cadeiras na calçada, não é apenas a cadeira em si que importa, mas é todo o hábito de pegar a cadeira, chamar a família para o lado de fora da casa, ficar conversando, olhar o movimento da rua, pegar as cadeiras de volta e trazer para dentro. Pode ser que em outro lugar do país não seja um hábito, então isso mostra que não é o objeto em si que determina esse costume, mas a cultura daquele povo, a cultura daquela localidade estabelece esse hábito, esse costume com os objetos. Então a gente tem que entender que isso tudo que está relacionado à cultura está relacionado a costumes e a objetos. Então, é o conjunto de costumes e de objetos pertencentes a um povo e dele é proveniente.
Então, por exemplo, se a gente pensa de novo na rede, não é? A gente pensa o quê? Que existe que nós temos uma ascendência, né? Nós que temos uma descendência, nós temos ancestrais indígenas, não é isso? Dos povos da floresta, dos primeiros habitantes do continente americano, dos primeiros habitantes do Brasil e do Ceará, no nosso caso. Nós percebemos que eles criaram, inventaram esse mecanismo, não é? Essa tecnologia, esse objeto de conforto para dentro das ocas, e que aí a evolução histórica, com todas as suas críticas e possíveis questionamentos, agregou esse hábito, não é, nas casas brasileiras de hoje em dia. Então, por isso que a gente fala de algo que é pertencente a um povo e proveniente dele. Então, é algo que serve a esse povo, ok? Então, cultura popular está relacionado a isso, a coisas que são provenientes e que pertencem a um povo, certo? Temos aqui estética própria de um povo. Ora, o que é estética, certo? Nós já vamos chegar nesse conceito, tá bom? Vamos agora analisar a cultura erudita, certo? É um conjunto de objetos e de hábitos, ou seja, prestigiados por um grupo de pessoas. Ou seja, aqui nós não estamos falando de um povo geral, mas um grupo específico de pessoas, a crítica, certo? O que é a crítica, professor? Vamos pensar num grupo de pessoas que estudam sobre arte, que consomem muita arte, que o tempo todo estão interessados nesse assunto, não é? Eu, por exemplo, sou professor de língua portuguesa, professor de francês, professor de redação. Eu não tenho muito tempo para ver muitos filmes, ler muitos livros de literatura, de poema, poesia, por aí vai. Eu não tenho muito tempo para me dedicar a essas formas artísticas. Eu procuro estudar para dar minhas aulas e tudo, mas existe um grupo de pessoas que faz esse trabalho, que se dedica a apreciar a arte, a estudá-la e a compreender e avaliá-la. Isso que é a crítica, não é? A crítica avalia a qualidade da arte, certo? E a insere e a localiza no mundo, no mundo que vivemos. Certo? Mas como assim localizar no mundo em que vivemos, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Quando um crítico analisa uma obra de arte, todo mundo fala, o crítico chato, você sabe criticar, você sabe falar mal. A própria palavra crítica, ela tem uma acepção negativa, uma acepção ruim, não é? Mas quando falamos de crítica no sentido dos estudos artísticos, dos estudos culturais, a gente precisa entender uma coisa. Quando se faz uma análise crítica sobre algo, nós não queremos desmerecer aquela obra, ou desmerecer, ou desqualificar aquele trabalho, não é? Embora alguns críticos façam esse tipo de coisa, outros críticos fazem um bom trabalho, que justamente é esse, de localizar no mundo em que vivemos aquela obra de arte. O que isso significa, no final das contas? Significa dizer qual é o valor dela para a nossa cultura, não é? Quando nós olhamos um filme, por exemplo, Central do Brasil, um filme da década de 90, em que a Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar, não é isso? É um filme que fez muito sucesso, e aí a crítica avalia aquele filme como um filme importante. Por quê? Porque aquele filme retrata o Brasil dos anos 90, retrata relações afetivas, relações maternais, fraternais, não é? É um filme que não é apenas bonito, mas que ele debate assuntos importantes para a humanidade e também importantes para nós brasileiros especificamente. Então, quando o crítico avalia uma obra dessa maneira, ele localiza aquela obra nesse mundo em que vivemos. Qual é a importância dela? E aqui importância não é no sentido de que algo que é importante para o crítico é importante para todos nós, de que aquilo que é importante ou mais importante, não é esse sentido.
Quando ele quer falar de importância, ele quer dizer que aquele filme ou aquela obra é pertinente para tratar, para debater e refletir sobre algum tema, ok? Então, quando um crítico fala que um determinado livro deve ser lido, quando um restaurante deve ser visitado, quando uma peça de teatro deve ser assistida, não é? Ele quer dizer, no final das contas, que há algo de importante e pertinente ali para que devemos dar atenção. Então, é isso que a crítica faz, não é? Essencialmente, a crítica é aquilo que vai nos localizar. Então, quando a gente estiver em dúvida sobre que peça assistir, nós vamos ler sobre o que os críticos falaram sobre as várias peças disponíveis e vamos escolher aquelas que nós julgamos importantes. É assim que a gente utiliza o discurso crítico, o discurso da crítica, ok? Então vamos lá, quando ele fala de uma cultura erudita, é justamente essa cultura selecionada e prestigiada pela crítica. É aquilo que a crítica entende como bom, importante, como necessário para a nossa cultura, ok? Então vamos lá. E o que é uma estética prestigiada? Vamos primeiro ver o que é a palavra estética, não é? Palavra importante que apareceu já 3 vezes aqui no nosso quadro, né? Vamos lá. A palavra estética é o conjunto de saberes e de técnicas utilizado por uma pessoa ou por um grupo delas para produzir objetos culturais. Quando eu digo objetos culturais, eu me refiro a costumes e objetos mesmo materiais, ok? Então, objetos culturais englobam tudo isso, ok? Então, quando eu falo de uma estética, é justamente o conjunto de saberes e técnicas. Como assim, professor? Vamos pensar primeiro nas rendas, né? Nas mulheres rendeiras que são tão comuns aqui na região Nordeste, aqui no Ceará, não é isso? Quando pensamos nas rendeiras, na técnica da renda, ou seja, uma técnica de ajustar fios para produzir uma malha, um tecido, não é? Uma renda, digamos assim, não é? A gente vai perceber que essa técnica veio da Europa, foi trazida para o Brasil pelos portugueses e que se implementou as técnicas e materiais pertencentes e que eram encontrados aqui no Brasil na época, não é? E aí então, esse conjunto de técnicas e saberes criou uma estética brasileira, uma estética que tem uma marca muito própria. Então, com esse conjunto de saberes e de técnicas que tem esse instinto de produção de materiais, de objetos, de costumes, a gente chama de estética. Então, quando falamos em uma estética erudita, a gente fala justamente dessa estética que é apreciada pela crítica, ou seja, é a estética que a crítica entende, são os materiais, as técnicas, as apresentações, as produções que a crítica julga como belas, como interessantes, como pertinentes. E quando falamos de uma estética popular, nós justamente falamos desses materiais, costumes, produções, apresentações que são feitas do povo para o povo. Então, quando ouvimos agora a palavra cultura popular e cultura erudita, não vamos mais entender como uma avaliação do que é muito bom ou do que é muito ruim. Dizer, por exemplo, que o funk é música popular e achar que isso é ruim, isso não é ruim. O funk, como qualquer outra manifestação cultural, pertence a um povo e serve a esse povo. Seja entretenimento, seja debate político, seja reflexão, seja para a propagação de valores que para nós podem ser julgáveis e criticáveis, para outras pessoas são valores aceitáveis e cultiváveis, mas essa não é a discussão. O que eu quero dizer é, ao falar que uma manifestação de cultura pertence a uma cultura popular, isso não deve significar para nós algo ruim, desmerecido de atenção, desprovido de pertinência. O que é algo popular é algo produzido e pertencente, é produzido por um povo, pertencente a ele e que serve ao povo, certo? Então, isso nós devemos entender. E a cultura erudita não é uma cultura superior, melhor ou maior. É uma cultura que foi avaliada, analisada, é uma cultura que foi analisada, avaliada e, por fim, localizada no mundo que nós vemos. E que a sua pertinência ela serve para refletir e debater determinadas questões que sejam interessantes para quaisquer pessoas. O que é interessante para mim pode ser interessante para você. O que eu acho interessante no filme
pode ser interessante para outra pessoa. E a crítica nos dá um caminho para a gente seguir o nosso consumo, digamos assim, de cultura, ok? Vamos lá. Continuando nossos estudos agora, nós já analisamos o que é cultura popular e cultura erudita e agora vamos entender a aplicação desses conceitos para a dança, certo? E aqui vamos também retomar a ideia de estética, ok? Vamos lá. Quando falamos em dança popular, é exatamente o mesmo conceito, ou seja, algo produzido pelo povo e que serve ao povo, não é? Mas que se aplica a coreografias, não é? As coreografias, o que é uma coreografia, não é? São a forma, a coreografia nada mais é do que a forma, é o conjunto de movimentos dentro de um determinado ritmo, como um acompanhamento musical ou não. Então, é um conjunto de coreografias elaboradas por um povo para realizar rituais, ok? Rituais, festejos e outros atos. Como assim outros atos, professor? A dança pode ensinar, a dança pode exercitar as pessoas para a prática dos exercícios, a dança pode entreter, ok? Isso são hábitos da nossa cultura, mas principalmente para as danças populares dessa característica. Elas servem para rituais religiosos, rituais de passagem. Como assim, professor, rituais de passagem? Vamos pensar, por exemplo, quando nas tribos indígenas, não é? Em que há sempre um ritual de passagem dos homens jovens, das mulheres jovens, para a idade adulta, não é? Então, quando eles chegam à idade adulta, eles são testados e há uma dança de comemoração e até mesmo de pedido dos deuses para ajudar aquele jovem a ter uma vida adulta plena e protegida. Se a gente traz esse raciocínio para a nossa realidade, ou seja, nós somos pessoas urbanas, não é? A gente vai perceber que a gente pode perceber isso no aniversário de 15 anos, não é? Naquele baile em que a debutante, não é? Ou seja, o baile de debutante, em que a debutante dança com o pai. Aquele ato ali é muito simbólico, né? Um ato muito bonito, em que a filha prestigia o cuidado do pai, e o pai cuida da filha naquele momento, como se fosse uma mensagem de que ele vai estar ali com ela, não importa em que momento, não importa em que situação, não é isso? E aquilo serve como ritual de passagem de uma pré-adolescência para uma adolescência e uma posterior fase adulta, ok? Então, quando falamos de rituais, não são apenas rituais religiosos, transcendentais, místicos e mágicos, né? Então, quando falamos de rituais, são ritos, são hábitos próprios de determinado momento da nossa vida, ok? Então, as coreografias, ou seja, as coreografias que são utilizadas com esse intuito e elaboradas por um povo, não é? Elaboradas por aquele povo, nós vamos chamar de dança popular, ok? O outro exemplo de festejos, né? Então, nós temos aqui os festejos, né? Como sempre acompanhado de algum tipo de dança específica, não é? O sertanejo, na festa de Boadeiro nós temos o sertanejo, não é mesmo? Durante o carnaval na Bahia temos o axé, em outros estados do Brasil também. Então, festejos e outros atos. Vamos olhar aqui alguns exemplos, né? Vamos aqui para o reizado, né? Nosso primeiro exemplo. Então, o reizado ele tem uma referência cristã muito forte, né? Ele acontece no dia 6 de janeiro, em que é comemorado o dia de Reis, não é? Em que é marcado também nas nossas casas o dia em que nós desfazemos, os cristãos católicos pelo menos, não é? Em que eles desfazem as árvores de Natal, os enfeites de Natal, não é? Para a narrativa cristã, o dia de Reis é o dia em que os reis magos chegaram para Jesus Cristo e aí a dança do reizado busca representar a chegada desses reis, ok? A passagem desses reis. Então, quando vemos o reizado, ele sempre termina no presépio com Jesus Cristo, justamente para tentar reproduzir essa história que nós contamos há vários séculos já, não é isso? Então, quando falamos no reizado, ela tem um intuito religioso, ele tem um intuito popular, porque o próprio povo, ou seja, a partir das referências que teve, criou essa coreografia, criou esse vestimento e performa ano após ano essa dança. Por isso que o reizado está aqui dentro do quadro das danças populares.
Quando a gente pensa na ciranda de roda, ou seja, aquela grande roda em que várias pessoas dançam, elas têm o hábito de ensinar as crianças, ensinar as pessoas, ou seja, a ciranda é um hábito indígena, né, que nós, cidadãos urbanos, nós agregamos à nossa cultura, não é? E que hoje é muito utilizado como recurso didático, recurso pedagógico, para ensinar as crianças de forma bem simples, hábitos como lavar as mãos, não é mesmo? Como sentar-se, como comer e tudo isso mais. É também uma bela forma de ensinar, de contar uma história por meio da ciranda, não é isso? Desculpa. E aí vamos também ter o carimbó, que é um estilo de dança muito comum no norte do país, principalmente ali em Belém do Pará, não é isso? Que junta, de um lado, os ritmos ali do norte da América do Sul, que é aquela salsa carimbenha, uma salsa venezuelana, ao mesmo tempo que traz referências dos imigrantes nordestinos que foram habitar a região norte do país, a região norte do Brasil. E aí nós temos aí a junção do forró, do shot, e aí vamos ter a formação do carimbó, não é isso? Esse ritmo popular, esse ritmo de miscigenação de culturas, não é? E quando falamos por fim da quadrilha junina, ou seja, ela também é uma festa de cunho religioso, mas não é tão marcada profundamente pelo cristianismo, não é? Embora a quadrilha junina se realize nos dias de São João, São Pedro e Santo Antônio, a gente percebe que na realidade a quadrilha junina faz uma comemoração da colheita. Então as pessoas que colhiam, aqui no Nordeste, que faziam as suas plantações de milho e feijão durante os meses de agosto, fevereiro, março e abril e maio, não é? Quando chegava o mês de junho, elas faziam a sua colheita e uma grande festa para comemorar e agradecer a boa safra daquele ano. Então aí nós temos o surgimento das quadrilhas juninas, que também tem suas coreografias, que também tem sua dança e que também serve para ritual e festejo, ok? Então esses são exemplos de danças populares brasileiras, certo? Analisando agora aqui a dança erudita, conjunto de coreografias prestigiadas pela crítica e avaliadas como importantes para a construção de uma cultura, não é isso? Então, nesse sentido, se para a dança popular as coreografias são produzidas pelo povo e a eles servem, ok? Aqui não. A dança erudita, ela é avaliada pela crítica. É a crítica que vai dizer se ela é erudita ou não nesse contexto. E quando ela diz erudita ou não, importante ou não quer dizer que ela é algo superior, tá bom? Quer dizer que ela é algo que ela é pertinente para um determinado assunto. Então, ao falar, por exemplo, do balé clássico, o balé clássico, segundo a crítica, ele é importante para a gente compreender uma das bases da nossa cultura, que é uma base europeia, que é uma base que remonta ali do Renascimento, não é? Que fundou os valores que hoje nós reproduzimos na nossa política, na nossa vida cidadã, ok? Então, ao assistir um balé clássico, nós recuperamos um pouco dessa cultura europeia que fez parte da colonização do Brasil, certo? Nós temos a dança moderna, que é essa dança que procura desconstruir o balé clássico, né, que procura questionar as formas dele. Então, ou seja, a dança moderna serve para a gente repensar essas estruturas, repensar essas referências europeias e trazer para uma referência brasileira, não é, do que é dança, do que é movimento, do que é corpo. E a dança contemporânea são os movimentos atuais, né? Ou seja, remodelar e entender o espaço do teatro, não é? O que é movimento, o que não é movimento, não é? Termos uma movimentação não apenas horizontal, mas vertical. Então, todos os elementos aqui são tratados como dentro da dança erudita, porque os críticos vão avaliar a importância e o lugar dessas manifestações culturais em meio, diante de todas as demais manifestações culturais a que temos acesso, ok? Vamos passar agora para os nossos exercícios. Seguindo aqui para a atividade 1, nós temos aqui danças indígenas, é o título da nossa atividade, certo?
Vamos analisar agora algumas imagens e a discussão que o texto quer nos propor, mas antes vamos ler o texto, certo? Vamos lá. A dança como manifestação cultural, aqui na página 95, ok? Acompanhou? Certo, vamos lá. São inúmeras as manifestações culturais que apresentam o corpo em movimentos coreográficos e que, historicamente, cumprem o papel de preservar as tradições herdadas das diferentes culturas que constituem o povo brasileiro, especialmente os africanos, os europeus e os indígenas. Algumas das diferentes formas da dança popular que sobrevivem ao longo do tempo, praticadas em cada nova geração, podem ser consideradas patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, assim, o que é um patrimônio? É algo que nós guardamos de valor. E quando é um patrimônio cultural, nós falamos que essas manifestações culturais têm um grande valor para a nossa sociedade. Por isso que falamos patrimônio cultural da humanidade, porque ele nos mostra e nos lembra do quanto somos humanos e nos relembra do que é um valor humano, do que é ser humano, ok? Por isso que se chama patrimônio cultural da humanidade. Na maioria das vezes, são manifestações coletivas que obedecem a influências de um grupo social. Em alguns locais, as manifestações originais, com o passar dos anos, podem sofrer alterações em sua forma inicial que se perde. No entanto, essas danças, quando transmitidas de geração para geração, preservam muito suas tradições, crenças e costumes. Certo? Isso aqui é a dança como manifestação cultural. Vamos agora para a dança nas tribos indígenas. Os índios, e aqui eu faço um detalhe que é importante a gente perceber que a palavra índio vem de uma narrativa em que os europeus estavam em busca das Índias e, ao ver os primeiros habitantes do Brasil, chamaram de índios, porque acreditavam que eles eram da Índia. Não é? Mas na realidade, o termo correto de utilização são indígenas, né? Ou seja, que tem essa origem indígena, que faz parte desses grupos indígenas, certo? Vamos lá. Os indígenas dançam por suas alegrias e tristezas, agradecem a chuva que ajuda a lavoura e a colheita, preparam armas de guerra, homenageiam os mortos, espantam doenças, comemoram as boas pescarias, entre outras celebrações. Perceba que as danças que ele descreve aqui corroboram com o que nós apresentamos agora há pouco, não é isso? Ou seja, a dança popular ela serve para rituais, festejos e outras práticas, né? Como a gente pode perceber aqui, comemorar boas pescarias, homenagear os mortos, espantar doenças, não é isso? Essas danças possuem diferentes formações, como você pode observar nas imagens a seguir, né? Então temos aqui uma primeira imagem, que vai ser analisada na questão 1. Vamos passar agora para, seguindo aqui o texto, e a imagem 2, que vai ser analisada também na questão 1. Seguindo para o texto. Os índios dançam quase sempre em grandes grupos, em fila ou círculo. Algumas tribos possuem danças rituais que só homens participam, outras danças que as mulheres também participam. Essa separação diz respeito a crenças e costumes de cada uma das tribos. Dependendo do objetivo da dança, comemoração de nascimento, agradecimento pela colheita, homenagem aos mortos, variam as inúmeras, as indumentárias, as máscaras, as colares, os amuletos, os braceletes, as pinturas corporais e os diversos instrumentos musicais utilizados durante o ritual. O círculo é citado como a primeira formação de grupos étnicos indígenas. Em determinado momento da história, surgiram as filas, que se movimentam acompanhadas de sons vocais e instrumentais, em retas e curvas, para desorientar os espíritos em cerimônias religiosas. Ela é conduzida por um guia que, quando cansado, se retira do início e vai para o final. Nesse momento, a fila passa a ser liderada pelo segundo participante. No Brasil, há muitas tribos indígenas com diferentes rituais e danças. Os índios Bororo, por exemplo, no Mato Grosso, realizam uma dança chamada da onça. Um índio se cobre com a pele de uma onça e uma máscara de palmeira, preservando assim sua identidade. Ele representa a alma da onça que foi morta pela mão desse índio. Esse dançarino é acompanhado por toda a tribo, que realiza uma batida de pés de uma forma interrupta.
Você pode pesar outras danças por diferentes tribos indígenas e identificar essas formas de execução e organização. Algumas danças populares brasileiras têm origem indígena, dentre elas o cateretê, também chamado de catira, é uma das mais conhecidas. Sua coreografia é um sapateado dançado de som de palmas e com música de viola, sendo praticado nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. Percebam que já aqui no texto nós já temos uma distinção quando ele diz que algumas danças têm origem indígena e que algumas danças são de fato indígenas. Ao dizer, por exemplo, que essa coreografia é um sapateado, não é? Já se coloca uma primeira diferença cultural entre essas danças, não é? Ou seja, os indígenas não usam sapatos em suas tribos, não é? Eles têm essa relação com a terra, com um chão muito importante. No entanto, o homem branco, colonizado, não é isso? Com origem de colonizador, não é? Ele já criou o hábito de usar sapatos e tem isso como um valor de sua cultura. E aí, quando nós temos uma dança que se baseia e que se referencia a uma dança indígena, mas que é executada por um grupo de homens não indígenas, nós vamos ter claramente aqui a presença de sapatos, roupas que cobrem muito mais as partes do corpo, ou seja, tecidos diferentes, materiais diferentes. Então, isso já mostra o detalhe dessa mudança de uma cultura para outra. Vamos agora para a atividade 1. Observe as imagens 1 e 2 do texto das tribos indígenas e responda. Como é o posicionamento das pessoas em cada imagem? Não é? Na primeira imagem, nós temos claramente uma roda, algo que se parece uma ciranda, e na segunda imagem, nós temos uma fila de homens. Não é isso? Então, é bem isso mesmo. Em sua opinião, as pessoas que fazem parte da roda são membros da mesma tribo? Por quê? Vamos analisar aqui a roda de novo, vamos perceber que boa parte das pessoas está com roupa vermelha, um com roupa preta, outro com roupa azul e volta a ter uma roupa vermelha de novo. Significa que essas pessoas pertencem sim à mesma tribo. Nós temos aí uma indumentária, as pessoas investem a mesma roupa para marcar uma mesma identidade, não é? Eles pertencem a essa mesma tribo. E quando a gente olha a foto 2, nós temos o mesmo estilo de vestimentas com algumas diferenças, umas faixas laranja, outras faixas vermelhas, umas faixas verdes, que marcam também essa diferença interna entre essas pessoas, mas que marca a identidade dessa tribo, ok? Então, as pessoas fazem parte da mesma tribo, então por quê? Pela mesma vestimenta, certo? Vamos observar agora o item 2. Agora observe a obra A Dança, do pintor francês Henri Matisse, certo? Nós temos aqui várias pessoas, o que parecem ser corpos femininos, não é isso? Dado alguns seios, protuberâncias de seios e ausência de pênis, não é isso? E aí vamos perceber o quê? Que há pessoas nuas, né, fazendo também uma espécie de ciranda. Vamos olhar aqui agora. Qual a relação entre a obra de Matisse e as imagens indígenas? A gente percebe aqui os corpos totalmente ou parcialmente desnudos, a forma cirândica, digamos assim, a forma de ciranda de ambas as danças, né? pelo menos no caso da primeira foto e dessa segunda imagem aqui. E aí a gente observa esse aspecto ritualístico, coreográfico, mas acima de tudo a gente percebe o quê? Ao construir uma roda, esses sujeitos individuais passam a fazer de uma coletividade, ou seja, a roda precisa com que todos trabalhem juntos para que ela realize seu movimento circular, ou seja, tanto na imagem da tribo indígena, quanto aqui nesse quadro do Matisse, nós vamos perceber essa relação de coletividade que se sobrepõe ao indivíduo. Ou seja, na imagem indígena, todas as pessoas estão vestidas da mesma forma, à exceção de duas que provavelmente devem compor algum cargo superior, uma hierarquia dentro da hierarquia da tribo indígena, não é isso? No entanto, todos aqui na prova do Matisse estão iguais, nas mesmas cores, na mesma ausência de vestimentas, e há uma simetria de posições. Cada um deles encontra o seu elemento oposto no círculo, não é? Então, quando nós temos essa relação entre uma obra e outra,
além das características mais figurativas, ou seja, presença ou quase ausência de roupa, não é isso? A ausência ou quase ausência completa de roupa e a forma circular, nós temos também o que as aproximam, é a ideia da coletividade que se sobrepõe ao indivíduo, ok? Qual o tema da pintura? Bom, o tema da pintura é uma dança, evidentemente, mas não é uma dança individual, não é um movimento individual do corpo, é uma dança coreografada, é uma dança coletiva, não é? É uma dança que envolve várias pessoas em um único movimento, ou em um único conjunto de movimentos. Para você, o que significa uma dança circular? Uma dança circular é aquela dança, a dança de ciranda. Mas a gente pensa um pouco nos sentidos dela, são danças de celebrações, festejos, rituais, não é isso? São danças que unem as pessoas em prol de um único movimento e que, não por acaso, elas são utilizadas em grandes festas. A gente consegue observar as danças circulares na quadrilha junina, nas danças indígenas, a gente consegue observar as danças circulares quando as professoras do ensino fundamental querem ensinar seus alunos ou contar-lhes uma história. A gente consegue observar as danças circulares em grupos de orações, por exemplo, cristãos ou não. Então, quando pensamos numa dança circular, a dança circular tem um sentido de coletividade, de juntar as forças, de juntar as fés, de juntar as ideias, ou de transmissão para a massa, ou seja, transmitir ideias para a massa, pedir algo para a massa de pessoas que está ali em volta e conjunto naquela dança, ok? Compreendido assim essa relação da dança circular, nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Até mais.